E Terra, planeta, prisão, por quê? Por que estamos vivendo uma prisão? Primeiro é importante a gente entender que quando a gente fala Terra, planeta, prisão, a gente não está falando só da questão religiosa, né? Eu estava até conversando isso com o Liam, falei assim, cara, a gente tem que colocar bem o pé no chão, porque muita gente que vai estar assistindo nunca viu a gente falando no nosso canal, e não pode logo pensar, os caras são malucos, porque sempre tem isso, né? Cheiraram, fumaram um baseado muito doido, né? Mas a prisão já começa dentro do meio social, onde você vive. Será que nós somos realmente livres? Nós conseguimos realmente, nós temos esse tal de livre-arbítrio na vida da gente? Você vai observando que não é bem assim, que tudo foi construído para controlar a humanidade, seja na área da política, na área da filosofia, seja em qualquer outra área, e a gente vai observando isso. Claro que a religião tem uma pegada e um peso muito forte, porque ela te aprisiona, ela te coloca dentro de conceitos e preceitos que muitas das vezes você é obrigado e é levado a acreditar naquilo, e não tem outra saída a não ser aquela. E aquela saída, na verdade, é uma gaiola. Então, quando a gente fala Terra, planeta, prisão, porque, assim, na verdade, eu acredito que a Terra deveria ser um laboratório, sempre foi falado isso pra gente, um laboratório muito incrível, né, Liana? De experiências fantásticas, mas a gente foi observando que, com o tempo, a coisa foi descambando e a gente caiu nesse buraco que a gente está hoje, tentando sair daqui de uma tal roda de samsara. Essa questão da... eu sei que é um impacto muito forte, quando fala Terra, planeta, prisão, né? Fala, como assim prisão? Sou um prisioneiro? Tem carcereiro? Como que isso funciona, né? Parte do trabalho, para não falar todo o trabalho do educação consciencial, é questionamento. É questionar. Então, a partir do momento que as coisas são projetadas ou são contextualizadas para não questionarmos, esse é o primeiro indício de uma prisão. A gente fica procurando, muitas vezes, dentro dessa prisão, grades, carcereiro, quando na verdade a grade, o carcereiro está do seu lado. A partir do momento desse exemplo, como o Lael disse, certeza absoluta que já tem gente no chat falando, pô, deixa eu fumar a mesma coisa que eles estão fumando. Aí a gente sabe, é o padrão, né? Ou então o pessoal mais religioso, já colocando, vocês já leram a Bíblia, sangue de Jesus tem poder e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que eu cerceio a sua liberdade de pensamento, mesmo normalmente com comentários já para te ridicularizar ou para fazer você parar de expor o seu pensamento ou parar de ir por aquele caminho que para você é um caminho interessante, esse que é o mais interessante. Se a pessoa quer ser evangélica, se ela quer ser católica, quer ser espírita, quer ser ateu, quer ser nada, tá tudo bem, tá tudo bem. Então a primeira barreira da prisão é a barreira social, a barreira do convívio, e muitas vezes dentro da própria família. Chegar dentro da família, se você chegar dentro da sua própria família e falar assim, eu vi um ET, eu vi uma nave, naquele Natal, todo mundo comendo, você fala assim, então gente, eu vi um ET. A galera já te tira como, esse cara aí. Acabou. Né? Não tem a abertura do questionamento. Será que não existe a mínima possibilidade de o que eu acredito, o que eu estudei, a minha experiência, que as coisas sejam um pouco diferentes? Aí é o agnóstico, né? O cara que diz, não acredita nem acredita e quer provar alguma coisa. Mas o lance de... Eu tenho um pouco de dúvida em relação às religiões serem prisões, porque normalmente é uma escolha pessoal. A pessoa escolhe aquilo lá. E uma pessoa que está drogada, por exemplo, está presa do mesmo jeito. Uma pessoa que está trabalhando está presa... A gente... O ser humano naturalmente ele se coloca dentro de prisões por necessidade ou por escolhas, e até você não entrar numa religião é uma forma de prisão também, porque tudo é dentro da lei, eu posso tudo. Não, você tá numa doutrina que pode tudo, então sempre você tá numa doutrina, nunca você tá, eu não ligo pra nada. Pelo menos esse é o meu pensamento. Mesmo quem não segue uma religião tá seguindo alguma coisa que é o foda-se a vida, entendeu? E aí é uma prisão também, porque você pode ficar escravo de droga, escravo de sexo. Exatamente. Sempre você... Eu acho que a nossa luta é não chegar ao ponto de escravizar, entendeu? Não é? Ser livre. Onde termina o nosso livre-arbítrio e começa a gente já não escolher as paradas, entendeu? Interessante. Uma coisa que ele falou que eu achei engraçado, que ele falou assim, a religião a gente escolhe. Não, a gente não escolhe. Muitas das vezes, quando você nasce num berço católico, você vai ser batizado. Mas você tem a liberdade de escolher. Você é bebê. Você eu nasci católico e sou evangélico. Mas você foi batizado. Mas quando você é obrigado, aí você já entrou numa religião bebê. Então, mas aí você não tinha nem consciência que estava acontecendo. Então, mas depois você saiu. Aí você sai depois. Então, mas você tem que acreditar que essa escolha que alguém fez é uma escolha para você também, senão tanto faz.
concorda? Se alguém escolheu de que eu uma sou... prisão. Se alguém Exatamente. escolheu que eu sou católico e pra mim tanto faz, que você é? Meus pais falam que eu sou católico, mas pra mim tanto faz. Então Sim. eu não escolhi e ninguém escolheu pra mim. Aquela escolha não importa pra mim. Sim. É como time. O que eu tô falando assim é que é uma escolha a partir do momento que você se dá conta que você quer seguir alguma coisa, aí é uma escolha. Ou se manter na que você tá ou escolher outra. Sim. E a escolha tá tudo certo. Também acho. O problema não tá na escolha. E nem religião, já pra deixar claro de cara, que não é exatamente, a religião é a prisão. Não estamos é isso. demonizando a religião. Exatamente. De forma alguma. Qual é o problema? De forma Isso alguma. aí. O problema é o dogma. O dogma é o conjunto de regras. Como que a gente explica o dogma? Afirmações indiscutíveis. Por exemplo, na igreja católica, Jesus é Deus. Jesus é Deus, Não se discute. Virgem Maria. Virgem Maria. A catolicismo isso é tem mais de 40 dogmas. Né? Não, em outras religiões, uns dogmas de reencarnação, no caso Do espiritismo, a reencarnação é uma O bênção. progresso espiritual é uma benção. Então dogmas Isso. são essas... Afirmações indiscutíveis. E na educação consciencial não tem um indiscutível. Tudo Tudo é pode ser discutível. Tudo pode ser discutido. Se Nem você que me seja. fala, existe reencarnação, eu falo, pô, mas será? Por quê? Exato, Entendeu? exato. Você não vai levantar a mão, ou dificilmente você vai levantar a mão dentro de um centro espírita e falar assim, gente, reencarnação realmente existe? Entendeu? Eu, inclusive... Quem é esse cara aí? Não, tem uma história pessoal nisso. Eu fui gentilmente convidado a me retirar de um grupo de Facebook quando eu, genuinamente, no meu caminho do despertar da consciência, perguntei nesse grupo, tá? Por que o esquecimento da reencarnação é uma bênção? Eu já perguntei aqui também pra espírita. Eu falei, pra mim isso daí não tem vantagem nenhuma, porque você tá Nenhuma. pagando alguma coisa que você nem faz pagado. ideia. Exatamente. Aí, Porque falaram pra mim, eu nasci com o pé torto. Na vida passada você pisou em exatamente. alguém. Tá, mas que eu... eu não lembro, eu não sei quem que eu pisei no pé, o que eu fiz. Foi isso que eu questionei. Aí a E aí? resposta padrão, você já deve ter escutado, é aquela, imagina se você lembra que na vida passada o seu filho te matou. Aí você não vai conseguir conviver. Aí você não vai conseguir conviver. Aí a minha pergunta foi, imagine então, se eu lembrasse de todas as encarnações desde a primeira, será que na segunda eu repetiria o erro da primeira? Com certeza não. Aí eu fui gentilmente convidado a me retirar, porque eu não posso esse é o questionar. problema, Eu não tô aqui demonizando todos os espíritos. Eu, inclusive, sou amigo de gerentes, de médiums que regem casas espíritas. Frequento, não frequento, mas eu vou, visito, Tem entendeu? várias coisas também frequento, no lado evangélico que eu também discordo, que eu discuto, que Você eu falo, não concordo. você acredita que existe o espírito ou que ele está dormindo? Acredito. Mas, por exemplo, tem muita coisa que é vista como literal na Bíblia que eu vejo como metafórica. E os pastores falam, não, você tem que acreditar nisso. Eu falo, cara, desculpa, Exatamente. Você eu- acredita que o espírito ele